Olá pessoal, aqui é a Rutiel do canal do Cálculo e hoje a aula é sobre números reais. Como definir o conjunto dos reais? O conjunto dos números reais, ele surge a partir de outros conjuntos que nós já estudamos anteriormente na nossa escolarização. O primeiro conjunto que nós temos familiaridade, nos familiarizamos, é o conjunto dos números naturais, que é como contar objetos, lá no início dos primórdios da nossa escolarização. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e esse conjunto ele é chamado de conjunto dos naturais. Logo depois nós vemos o que é o conjunto dos inteiros, que é basicamente os naturais, acrescido do zero e dos números negativos. Então, tem o menos 1 e o 1, o menos 2 e o 2, o menos 3 e o 3, e esse é o conjunto dos inteiros. Depois, nós vimos o conjunto dos números racionais, que a gente fala que é o conjunto de todas as frações. Ou seja, o conjunto dos racionais a gente denota pela letra Q e fala que é todos os x que podem ser escritos como um número inteiro dividido por outro número inteiro. São as frações, lembrando que esse n aqui não pode ser zero, por isso que eu coloco asterisco. E aí eu tenho o conjunto dos racionais. Só que esses conjuntos, eles não deram conta de representar várias coisas que foram aparecendo com os estudos de matemática durante o período de desenvolvimento da humanidade. Por exemplo, o número π, o número e, que é o número de Euler. Então, o E é próximo de 2,71, é o número de Euler. Nós vamos ver ele no cálculo, Número de Euler, ou Euler, tem gente que fala Euler. Raiz de 2 e infinitos outros números. Esses números, gente, a gente não consegue uma fração que represente esses números. E eles são chamados de números irracionais. Então, nós temos essa construção aqui. Esses números aqui, que são os irracionais, eles não podem ser representados da forma m sobre n, ou seja, não existe fração que represente esses números, tá? E aí, como que fica a construção dos números reais? Se a gente pudesse colocar todos esses números que eu já falei em uma reta, a gente ia ver que o conjunto dos números naturais ia ser assim, ó, esse valor que é 1, o 2, o 3, o 4... e assim sucessivamente. Nós íamos ter o 0, o menos 1, o menos 2, Então, a reta tá indo para os dois lados, que seriam os números inteiros. Depois, nós iríamos ter todas as frações, que já iam dar uma completada aqui, nesse conjunto, Por exemplo, a fração 5 meios tá aqui, A fração meio tá aqui. E N outro, infinitas outras. E ainda teríamos o conjunto dos números irracionais. Então, nós teríamos a raiz de 2 por aqui, Então, teríamos o π, mais ou menos aqui. O número de Euler, mais ou menos aqui, o E. Então, aí a gente estaria completando toda essa estrutura, nessa reta, que a gente chama de reta reais. Esse conjunto ele é muito apropriado para estudar o cálculo, porque ele não tem nenhum buraco. A gente chama ele de um corpo ordenado, ele é completo. Então, ele tem completude, significa que se eu tenho dois valores reais, dois números reais, eu tenho infinitos números entre esses dois, ou seja, não tem buraquinho, ele é um conjunto completo, tá? Então, eu falo que os números reais é o conjunto dos racionais, união com os irracionais, tá? Irracionais, eu já vi em alguns livros escrito a letra I, mas na álgebra a gente aprende que é R menos Q, tá? Então, esse aqui é o conjunto dos irracionais, racionais. Quando eu faço a união dos dois, eu tenho exatamente o conjunto dos números reais, tá? Então, os reais a gente fala que é a reta cheia, Qualquer elemento que você clica aqui, que você pega, ele é ou um número racional ou um irracional, tá? E não tem nenhum lugar que você fala assim, aqui tá vazio, aqui não tem nenhum elemento. Tem, sempre tem.
E aí, gente, a partir desse conjunto definido, eu posso criar duas operações, que é o que torna esse conjunto um corpo bom de trabalhar o cálculo em cima desse corpo, sobre esse corpo. As operações são a soma e o produto. Muitas vezes a gente vê em livros, principalmente de matemática básica, eles não chamam soma, eles chamam adição e multiplicação. Mas as operações, elas são soma e produto, tá? Essas duas operações definem o conjunto dos reais como sendo um corpo ordenado, um corpo completo, propício para trabalhar o cálculo 1 nesse corpo, tá? Não que não tenha cálculo em outros corpos, por exemplo, complexo, né? Mas o cálculo da engenharia, o cálculo 1, é sobre o conjunto dos reais. No conjunto dos reais, eu tenho alguns axiomas, que é o que define, né? O primeiro é chamado de fechamento. O que significa? Quaisquer dois reais, se eu somo, eu continuo tendo o número real. Se eu multiplico eles, eu continuo tendo o número real. O que significa isso? Que quando eu efetuo essas duas operações, que é a soma e o produto, eu continuo dentro dos números reais. Quaisquer dois números reais, ao serem somados, continua dando um número real e multiplicados também. Isso chama fechamento. Depois do fechamento, eu defino, né? Eu vejo que o corpo dos reais, que o conjunto dos números reais, ele possui a associatividade. O que significa isso? Se quaisquer três elementos reais, se eu somo A mais B mais C, é a mesma coisa de fazer A mais B mais C. E na multiplicação também, A vezes B vezes C, você pode multiplicar primeiro A vezes B e depois multiplicar por C. Então, isso aqui é chamado de associatividade. Depois disso, eu vejo que no conjunto dos reais, vai existir dois elementos que são muito importantes, o 0 e o 1. O 0, ele é o elemento neutro da soma. E o 1, ele é o elemento neutro do produto, né? Então, eu tenho dois elementos neutros. Por quê? Se eu pego qualquer número real e somo com 0, eu tenho um número, ele próprio. E quando eu multiplico por 1, eu continuo tendo ele, né? O próprio número, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, esses dois elementos, o 0 e o 1, eles são chamados de elementos neutros. E aí eu tenho o inverso e o simétrico, que é... O que é o simétrico? Qualquer número real, existe o simétrico dele. O que são? O que significa isso? Quando eu somo A com o simétrico, eu obtenho o neutro. E do outro lado também, né? 2 mais menos 2, eu tenho 0, tá? Isso é o simétrico. E aí, o que seria o inverso? Qualquer elemento real que não seja o 0, né? Eu tenho o elemento inverso dele. Então, por exemplo... Quem é o elemento inverso de 2? É o meio. Multiplica os dois, dá 1, tá vendo? Dá um neutro. Tá? E todo número real tem inverso, exceto 0. Eu tenho também a comutatividade. Se eu somo A com B, é a mesma coisa de somar B com A. A vezes B é a mesma coisa de B vezes A. A comutatividade, gente, ela é muito importante. Que ela consegue produzir uma característica ainda diferenciada para o corpo dos reais, tá? Que é uma coisa muito interessante. E por último, a distributividade, que relaciona as duas operações, ó, o produto e a soma. Então, se eu faço A vezes uma soma de B com C, é a mesma coisa de fazer A vezes B e somar com A vezes C, que é o que muitos professores fazem assim, né? Então, A vezes B mais A vezes C, que é a distributividade. E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo aqui do canal e não perca nada. Vamos aprender sempre aqui. Deixe o seu curtir, inscreva-se e compartilhe com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Muito obrigada, tchau!